Opa, aí, pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para dessa vez trazermos um vídeo diferente aqui para vocês. No vídeo de hoje nós vamos responder algumas perguntas que a gente abriu lá na nossa caixinha de perguntas do Instagram, Sexta de Trade. Inclusive, se der certo, esse quadro vai se tornar semanal, então é muito importante que você siga a gente para poder, sempre que a gente abrir caixinhas, a sua pergunta, quem sabe, ser selecionada para a gente trazer nesse vídeo. E hoje nós vamos trazer aqui alguns questionamentos relevantes baseados em apostas esportivas, com foco, é claro, na NBA. É assim que a gente sempre é lucrativo, trazendo números, informações e estatísticas aqui para vocês diariamente, com palpites todos os dias do melhor basquete do mundo. Mas acima de tudo, a gente também quer que vocês se tornem apostadores de alto nível, buscando conhecimento e evitando quaisquer que sejam os erros ali bobos, né? Que os apostadores que estão principalmente começando costumam cometer, mas ó, não são só os iniciantes que erram bastante, não, tá? As pessoas mais experientes também têm muito que aprender, bem como a gente espera aprender com vocês. Então já vai deixando nos comentários novas perguntas e também observações relacionadas às perguntas que estamos respondendo nesse vídeo de hoje. E para a gente entender que esse conteúdo é relevante, meta de 50 likes para a gente trazer uma parte 2. Mas chega de enrolação, bora aqui responder as perguntas dos nossos seguidores. Ah, pessoal, vou deixar aqui na tela para vocês também o nosso grupo VIP, o grupo VIP mais completo do mercado. O contato está aí para vocês por apenas R$ 1 aí por dia, na verdade até menos, você vai ter acesso a 2 meses do grupo VIP mais completo do mundo, onde a gente traz muito conteúdo e informação para vocês, beleza? Mas vamos aqui para as nossas perguntinhas abertas, e a última pergunta que a gente selecionou aqui para vocês é a melhor de todas. Começando aqui com a pergunta que a gente teve do Rafa CR Barros. Por que você não aposta, não gosta de apostar em under? Na verdade não é que eu não gosto de apostar em under, eu gosto, para falar a verdade, mas eu evito bastante indicar aqui para a galera no nosso canal no YouTube e no nosso grupo VIP, porque estamos falando de uma liga que é por si só over. A NBA ela privilegia o talento dos jogadores, tanto nas suas regras ali em questão de composição e marcações de faltas, quanto numa questão mais cultural do jogo mesmo, né? Com o passar dos anos, cada vez mais o jogo vem ficando menos físico, digamos assim, mais técnico e com pontuações mais altas. É muito importante a gente entender o terreno em que a gente está pisando, e a gente está falando de uma liga que é originalmente over, tá? Assim como, por exemplo, a gente pode trazer para o futebol ligas mais overs como a Bundesliga, a segunda divisão do campeonato alemão, a Premier League, são ligas mais interessantes para se trabalhar com gols, por exemplo, porque é notadamente uma liga mais over. Agora, se a gente for passar aqui para campeonatos brasileiros, por exemplo, né, é claro, da sua imprevisibilidade, a gente está falando de uma liga que é um pouquinho mais under, por diversas questões, né? O jogo é menos corrido, o jogo é menos ofensivo, tem menos chutes de fora da área, então é muito mais uma questão de você se adaptar à liga, campeonato, esporte no qual você está investindo e entender se ele é over ou under. No caso, a NBA, uma liga extremamente over, principalmente quando a gente fala a respeito do mundo do basquete, muito diferente do que é o basquete FIBA. Tanto que a gente vê com frequência aí jogadores marcando em torno de 50 pontos aí, principalmente nessa temporada, na verdade, a cada temporada que passa, né? Então eu gosto do under, mas eu acho que a gente tem que tomar bastante cuidado com ele, porque ele tem que ser exceção nas nossas estratégias diárias. Bom, a gente tem aqui uma pergunta do Risca do Igor, falando qual horário costuma mandar as chips, quero pegar odds frescas. Odd fresca não tem necessariamente relação aqui com o horário que a gente manda as chips, né? Porque no fim das contas, quanto mais cedo melhor, porém, não necessariamente a chip ela vai estar, a linha né, ela vai estar mais adequada mais cedo. Às vezes ela pode dar uma baixada durante o dia. De toda forma, a gente costuma mandar assim que a gente consegue, tá? A gente passa toda a nossa manhã estudando para os jogos, aí tem a questão de gravar o vídeo, de planejar ele todo, editar, subir para vocês, eu faço tudo sozinho, então muitas vezes a gente acaba lançando até que meio que tarde, mas também é interessante a gente lançar um pouco mais perto dos jogos até, para a gente ter uma base melhor de quem de fato vai estar em quadro ou não, quais são os possíveis desfalques e etc. Então, geralmente ali a partir do meio-dia em diante a gente começa a mandar os nossos palpites. Temos aqui o Alexandre.07DSS que falou: estou no básico das apostas no basquete. Quais os melhores sites grátis de estatísticas e como usar? Pessoal, eu acho que o melhor é aquele que você mais se adapta, mas no fim das contas, se você souber dominar os termos em inglês, principalmente do site da NBA, já é o suficiente. Mas aí tem outros dois que eu gosto bastante, que é o StatMuse, ele é como se ele fosse uma inteligência artificial em que você pergunta em inglês, ele te traz números muito relevantes também. E por fim, a gente tem o Fantasy Pros e o Betting Pros, que é praticamente do mesmo grupo, e eu considero também eles muito interessantes. Por fim, temos aqui o Team Rankings também, esses são sites que eu costumo recomendar, eu sei que são muitos, tá? Mas ainda assim é sempre interessante a gente dominar todos eles para a gente ser lucrativo, todos são gratuitos, tem ferramentas ali extras para quem paga? Tem, mas dá para você ser bem lucrativo sem a necessidade de você colocar um dinheiro a mais nessas plataformas. O grande problema é
você tem tempo para poder dominar eles, você tá a fim de dominar, você tá disposto, né, a gastar tempo olhando cada um dos detalhes. A gente só tem algumas questões aqui, principalmente com Betting Pros, porque alguns desses números precisam ser muito mais interpretados, principalmente porque muitas pessoas pegam Betting Pros, veem lá o que o mercado está dizendo, se vai ser over ou se vai ser under, e acabam adotando ali a escolha do site sem ter um senso crítico na hora de fazer uma avaliação de se o que o site está falando vale ou não a pena. Então a gente só coloca esse asterisco em cima do Betting Pros principalmente, beleza? Então esses são os sites aqui, respondendo a sua pergunta, Alexandre07DS. Vamos falar aqui a respeito da pergunta do João Araújo, underline, seria possível fazer uma tabela fixa dos 5 times que mais cedem stats por posição? Não tem como fazer uma tabela fixa, porque essas coisas são bem dinâmicas, né? Mudam bastante, mas sabe, não custa nada a gente consultar todos os dias ali o Fantasy Pros, porque a gente vai ter esses números ali muito fáceis. É só, pô, você vai gastar aí minutos do seu dia, minutos que certamente vão valer a pena para você não fazer besteira e perder dinheiro. Então, tabela fixa, não tem como. Tem como a gente definir mais ou menos ali alguns times que a gente acha que vai continuar sendo ruins em determinadas coisas ou bons em determinadas coisas por um prazo um pouquinho mais longo, mas ainda assim não quer dizer que essas tabelas vão ser fixas, porque mesmo dentro desse top 5, algumas movimentações podem acontecer. Quarta pior defesa, por exemplo, de pick and roll, pode se tornar ali a primeira pior. Ou então, por exemplo, no caso, você perguntou a respeito de posição, um time que hoje cede muitos pontos para pivôs, amanhã ele pode ser o quinto que mais cede. Então, muita coisa muda, principalmente quando a gente vê as trocas começarem a acontecer e aquecer dentro do universo da NBA. Temos também a pergunta aqui da Egri Ramalho: qual regra de gerenciamento de banca você nunca quebra? Eu acho que o mais importante é a gente não dar a win. Isso aqui é muito básico, tá? Eu poderia dar uma resposta um pouquinho mais diferente, fora da curva, mas eu acho que essa é a mais importante, principalmente para quem não tem inteligência emocional, é nunca dê a win. A gente tem aqui a pergunta do Reinaldo Costa Diamante, perguntando se tem alguma dica em assistências. A gente tem um vídeo explicando sobre o over em assistências. Eu vou deixar o card aqui em cima para você conferir, e acho que lá a gente já tem um material bem aprofundado a respeito desse tema e que está bem atual ainda também. Temos aqui a pergunta do Double Manaus. Vi um bilhete 5 para 60k. Método era por 10 rebotes em 4 jogadores que não são reboteiros. Tem uma dica para isso? A minha dica é fuja disso, tá? Essas odds aí malucas e principalmente trabalhar. Método era 10 rebotes em 4 jogadores que não são reboteiros. Não faz nenhum sentido para mim, então eu acho que isso aqui é um método de quem é muito apressado, ansioso e não nasceu para esse negócio de aposta, não apenas para fazer de forma bem recreativa mesmo. A Egri Ramalho também, meu amor, minha esposa, perguntou o time mais superestimado e um subestimado para trade. Nossa, essa pergunta é bem interessante, tá? Mas ao mesmo tempo eu acho ela bem difícil para responder. Eu acho que o time mais superestimado para trade são aqueles times que são muito bons, tá? Porque eu vou colocar num geral mesmo, porque a galera costuma achar que os times que são muito bons são os times mais lucrativos de forma consistente. Eu penso ao contrário. Eu acho que os times que são muito bons pra gente ser lucrativo de forma consistente são os times muito ruins. Então, se as pessoas pensam, não, só confio no OKC, só confio no Denver, elas além de terem odds baixas, uma hora elas vão cair do cavalo. É muito melhor você confiar na ruindade de algum time ali, porque muitas vezes essa ruindade é uma questão de peça. Não tem como eles consertarem, por exemplo, um garrafão fraco. Eles não têm como consertar, a não ser que a janela de trocas ali comece. Então, é algo que é realmente ali uma questão de peça. Desculpa tá até sendo redundante aqui dentro da minha resposta, mas os times muito bons, eles vão ter dias ruins. E mesmo nesses dias que são muito bons, as odds geralmente vão estar baixas, porque eles vão enfrentar mais vezes times ruins ou muito piores do que eles, do que times de um nível parecido. E quando eles enfrentarem esses times de um nível parecido, onde as odds vão estar um pouquinho melhores ali, a chance deles perderem também é grande, porque o confronto é um pouco mais parelho. Então, a gente tem aqui como times mais superestimados, eu considero os times bons da liga, os times de topo, os times tops ali. E os subestimados eu considero os times ruins. Pessoal, explorar times ruins é a melhor forma que você vai ter para ser lucrativo. Inclusive, a gente fez um vídeo também sobre isso. Card aqui em cima para você conferir. Vale muito a pena. Geralmente a galera olha jogos ali, pô, jogo do Hornets, jogo do Indiana, jogo ali do Wizards, tô fora. Galera, esses são os melhores jogos. Tanto que quem gosta de acompanhar basquete, geralmente nem assiste os jogos do Wizards, mas para quem é tipster, tem que assistir. Beleza? Temos aqui o Léo.Runic
perguntando top 3 jogadores mais lucrativos até agora nessa temporada. E bom, eu vou colocar aqui o Shai Gilgeous-Alexander, ele praticamente bateu todas as linhas de 30 pontos, pelo menos que a gente investiu. Teve um under ali que ele acabou não batendo, na verdade a gente colocou over e ele ficou em under, mas a gente conseguiu sair dentro da partida ali porque a gente já sabia que ia dar blowout. O outro jogador é o Giannis, pelos mesmos motivos, sempre batendo ali a casa dos 30 pontos, as linhas dele geralmente estão em 31.5, 32.5, mesmo caso do Shai, e acaba que nunca bate essa linha, então o mercado não faz um ajuste ali da linha de 30 pontos deles, que é as linhas que a gente está gostando de trabalhar. 30 pontos do Shai, 30 pontos do Giannis, eu considero esses dois jogadores os mais lucrativos. O Shai, porque ele cava muitas faltas, vem pontuando muito bem, joga num time muito bom. O Giannis, porque ele tem que carregar um monte de jogador ruim nas costas dele e ele é muito dominante. E por fim, eu vou colocar um cara que não foi tão lucrativo pra gente assim em questão de volume, mas sempre que a gente teve leitura ali pra ele, a gente se deu muito bem nos rebotes, nas assistências, nos pontos ou em tudo junto, pontos, rebotes, mais assistências, que é o Jokic. A gente vem tendo muito sucesso com ele lá no nosso grupo VIP. Não é todo dia que a gente indica como acontece, como por exemplo o Giannis e o Shai, mas ele é um cara que ali quando você vê o cenário perfeito, pode ter certeza que vai bater com odd alta e com sobras, beleza? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo, lembrando que tem link na descrição aqui de diversas casas de aposta para você conseguir bônus exclusivos com cupom cesta de trade ou então criar o seu cadastro através desses links que vai ajudar muito o nosso canal. Tem o nosso grupo VIP também, o contato tá aí na tela para vocês, espero que vocês tenham gostado e lembrando que amanhã tem palpites exclusivos também no nosso grupo VIP e vídeo de análise diária aqui, como sempre, no nosso canal. Então ativa o sininho para não perder nada. Muito obrigado pela sua audiência e falou!